Documento Jovem Pan. Um processo natural que se tornou um desafio diário para milhões de pessoas. No Brasil e no mundo, a vida moderna transformou a rotina de sono em noites mal dormidas, cansaço constante e impactos diretos na saúde física e emocional. No Documento Jovem Pan de hoje, você vai entender por que estamos dormindo cada vez pior, como o sono mudou ao longo da história e quais são as consequências de uma sociedade que parece ter desaprendido a descansar. Eu me sinto totalmente reparado, disposto quando eu acordo, eu tô precisando de alguma muleta para manter o meu dia produtivo. Isso não é normal e você pode, melhorando o teu sono, ter uma melhor criatividade, um melhor desempenho no trabalho, uma melhor resposta, uma melhor entrega no trabalho que você exerce. Cuidar do sono é a base para você ter saúde psicológica. Então, quando a gente tem um estilo de vida muito cheio de estímulo, com muita agitação, muita informação, tudo isso faz com que o nosso corpo fique em estado de alerta e faz com que a gente tenha o tempo todo que processar e fazer tomadas de decisões. Quando nós não respeitamos as nossas pausas, um horário, uma rotina de sono, e começamos a prestar atenção no nosso sono, e como é que está a qualidade dele, isso vai fazer com que a gente descanse menos, consiga se regular menos, porque é justamente quando você consegue parar, dormir, descansar, é quando você consegue desacelerar o corpo, reorganizar as emoções. Então, hoje, no estilo de vida onde você tem uma série de situações que te geram muito imediatismo e te deixa hiperconectado, com hipervigilante, é justamente no sono que eu tenho a possibilidade de reparar e cuidar desse estilo de vida que muitas vezes ele é prejudicado por esse excesso de estímulos que a gente tem hoje em dia. Como foi a sua última noite de sono? Dormir mal virou um problema quase coletivo. Noites fragmentadas, despertares constantes e a sensação de que o descanso nunca é suficiente. Esses são sintomas compartilhados por milhões de pessoas no Brasil e no mundo que demonstram um cenário igualmente silencioso e perigoso: o aumento dos distúrbios do sono. Os distúrbios do sono são extremamente frequentes na nossa população. Segundo um estudo do ano passado, em torno de 70 milhões de pessoas brasileiras sofrem de algum distúrbio do sono, em torno de 46% da nossa população. E os principais distúrbios são distúrbios respiratórios, como a apneia do sono, e as insônias, a dificuldade de ou iniciar o sono, ou manter o sono, ou acordar muito precocemente à noite. Então, esses dois distúrbios, eles são os mais prevalentes na nossa população, e muitas vezes muito subdiagnosticados, né? Não valorizados, propriamente dito. Então, o distúrbio respiratório chama atenção através do ronco, então é o que aparece para a pessoa, o barulho ao adormecer ao longo da noite, que atrapalha o acompanhante, e que, na verdade, por trás dele pode existir a apneia do sono, que acomete aproximadamente 30% a 40% da nossa população. Então, a apneia do sono são as paradas respiratórias ao longo da noite, e que muitas vezes o paciente não percebe que isso está acontecendo. Ele vai ter sintomas diurnos sem saber que isso está acontecendo durante a noite. Então, ele vai sentir falta de foco, de memória, de um sono, uma sensação de um sono reparador, acaba acordando cansado, acordando como se tivesse realmente não tido um sono de qualidade, e muitas vezes isso é secundário a essas interrupções que ocorrem ao longo da noite. E isso ocorre por conta da garganta, que é um tubo que existe aqui nessa região, em cima da traqueia, que fecha ao longo da madrugada, impedindo a passagem adequada de ar. Isso já sabidamente é motivo de consequências cardiovasculares, metabólicas, de humor ao longo do dia. E é uma doença muito subdiagnosticada.
A insônia, ela pode ter associação com outras doenças e também ser associada a questões psicológicas, de uma ansiedade muito intensa, uma dificuldade de se distanciar dos problemas diurnos, de ter o relaxamento ou de hábitos inadequados ao longo do dia. Então, primeiro, uma sociedade privada de sono e cada vez mais privada, com distúrbios cada vez mais prevalentes, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono e a insônia. Então, o caminho é preocupante, mas é importante que nós tenhamos consciência disso para poder tentar lutar contra e melhorar a qualidade de sono, que é fundamental para a qualidade de vida e para o envelhecimento saudável. Um parâmetro bacana para a pessoa avaliar se o sono está de qualidade ou não é se ela dorme a noite toda, se ela dorme de maneira ininterrupta, é como que ela está acordando. Se ela está acordando bem, com sono restaurador, a sensação de que dormiu bem, e outra nuance, se ela está ficando o dia carregada, tá, com energia suficiente para tocar o dia inteiro, isso mostra que o sono está sendo suficiente. Durante o sono, a gente tem várias funções que não conseguem ser feitas durante o dia. Então, são funções específicas durante o sono. Então, quando a gente priva o organismo de um sono de qualidade, ou de quantidade, ou de um ritmo adequado, a gente tem, primeiro, uma susceptibilidade para infecções maior. Então, a gente está mais aberto a infecções. A gente tem menos equilíbrio emocional. Durante o sono, a gente tem uma parte do sono que é destinada a normalizar o nosso sistema emocional dentro do nosso cérebro. A gente vai ficar com o sistema cardiovascular alterado. A gente tem mais chance de ter infarto, arritmia, doenças cardiovasculares em geral. Alterações metabólicas, então, mais chance de você não conseguir perder o peso que você necessita, ou de mais facilidade de ganhar peso. Que mais? A gente tem uma necessidade de sono, também pensando nas crianças, para ganhar estatura. Durante o sono em que a gente libera o hormônio de crescimento. Sem o hormônio de crescimento liberado durante o sono, a gente vai ter um prejuízo estatural nessa criança. Alteração de memória, de foco, de aprendizado, de humor. Além da esfera sexual, então, a alteração da libido, de desempenho sexual. Então, a gente precisa do sono por vários motivos. Então, a insônia pode acontecer mais nas mulheres que estão entrando numa faixa etária mais perimenopausa, e a apneia do sono acontece mais em homens, mais em pacientes mais obesos, mas não exclusivamente nos pacientes com excesso de peso, e é uma doença muito subdiagnosticada. Sou Alex Ferrer, 49 anos, jornalista em relações públicas. A minha dificuldade com sono remota à minha infância, assim, os primórdios da minha infância. Eu lembro que eu tinha 3, 4 anos de idade e era uma aflição a minha mãe me fazer dormir, porque primeiro que eu queria dormir na cama com ela, e segundo que eu passava a noite toda me revirando. Quando chegou na adolescência, que eu já tinha mais autonomia e podia decidir a hora de dormir, então eu dormia de madrugada, no meio da madrugada ou de manhã. Isso refletiu vários comportamentos, inclusive a questão da escolar, porque eu fazia de tudo para não estudar de manhã, e eu fui crescendo com esse padrão, ao ponto de eu achar que não, cada um tem seu horário, funciona, sabe aquela história de eu funciono mais à noite? E isso foi normalizando, e eu compensava durante o dia, ou seja, eu dormia um pouco até mais tarde, mas quando chegava à noite eu estava fazendo atividade. Depois da pandemia, eu descobri que eu tenho um TDAH. E um dos aspectos do TDAH é a dificuldade do sono. Então, a gente tem aquele pico à noite, parece que a gente fica mais desperto. E aí vai juntando outros estímulos, como a tela do celular, cafeína, e esse sono vai prorrogando mais ainda. Fui me aprofundando na pesquisa sobre isso e eu entendi que pessoas portadoras de TDAH, elas têm dificuldade maior de dormir.
E juntando a isso também, tem questões do dia a dia, de costumes, como cafeína, uso constante de telas, de celular, de computador, a televisão. E esses estímulos eu percebi que eles retardavam mais ainda a vontade de dormir. Uma vida agitada, condições subdiagnosticadas e um problema carregado desde quando é possível se lembrar. O jornalista Alex Ferrer carrega uma dificuldade comum a mais de 2/3 dos brasileiros. Distúrbios do sono que prejudicam as noites e os dias. Já aconteceu uma situação e eu já cheguei a chorar copiosamente, porque eu só queria uma coisa, eu só queria dormir, e eu não conseguia dormir. Então, a cabeça do TDAH é como se fosse um motor de carro que nunca desliga. Então, você sente que o corpo está cansado, você sente o corpo cansado, se sente exausto, mas é um motor que não desliga. Então, a questão do TDAH, ela afeta, porque como você tem 1000 pensamentos, você tem aquele turbilhão de pensamentos, é como se tivesse escoando um monte de ideia, acaba que o TDAH atrapalha, porque aquela quantidade de ideia, aquele fluxo de atividade que vem à tua cabeça, acaba atrapalhando sim na hora de dormir. Além do ronco excessivo que a gente vê no adulto, a sonolência não é tão comum a gente ver. O mais comum a gente vê a criança que é mais agitada, que é mais impulsiva, que tem um rendimento escolar inadequado, alteração de atenção. Então, mais questões assim escolares chamam a atenção e de comportamento. E muitas vezes, você tratando a apneia, melhora o aprendizado e melhora o comportamento. Então, assim, mesmo se a criança já tiver algum outro quadro associado, às vezes a criança já tem TDAH ou TEA, é importante melhorar o quadro de apneia, porque essas coisas, infelizmente, às vezes, essas alterações de comportamento, elas às vezes se somam. Os transtornos de ansiedade ou de depressão, eles impactam no nosso sono. Então, quando eu começo a ter receio de se eu vou conseguir descansar, se eu vou conseguir relaxar, se eu vou conseguir desconectar, isso já fala aí do pensamento, um pensamento ansioso, né? Um pensamento onde eu estou com receio que alguma coisa legal não vá acontecer. Então, o sono é justamente o momento onde você para regular suas emoções, para você conseguir melhorar o seu nível de atenção, de memória, de foco, de tomada de decisão. Quando você tem uma qualidade de sono ruim, dorme pouco, não dorme aquele sono que é revigorante, isso vai afetar inclusive o teu humor e a tua estabilidade emocional, né? O seu equilíbrio emocional. Então, é muito importante que eu consiga reconhecer como é que está a minha ansiedade, como é que está o meu nível de tristeza, como é que está o meu nível de estresse, porque é justamente tratando desses pontos que na hora que eu for descansar, eu consigo ter uma melhor qualidade de vida, porque o meu sono ele fica mais revigorante. Além de ter atividade para dormir, eu tenho muito pesadelo. E esse pesadelo vira uma batalha, porque à noite você está lá numa história, está acontecendo tal coisa, e aí você acorda de manhã, por ter dormido pouco, você acorda mais cansado, você acorda indisposto, você acorda com dorzinha aqui, acolá, entendeu? Então é uma coisa que eu pretendo me dedicar mais agora a tentar achar uma solução para essa dificuldade que não é normal, não pode ser normal. Desde sempre eu tive pesadelos, desde criança, e assim, são pesadelos horríveis. São histórias que tem início, meio e fim, e me dá a impressão que eu estou super presente naquela história. Eu sou uma pessoa que sempre sou elogiada pelo meu alto astral. Só que ontem foi um dia difícil, eu fiquei muito, muito baqueado pela noite anterior do pesadelo que eu tive, assim, que foi terrível. O que me chama a atenção que é desde sempre, desde criança, eu lembro disso, a minha família lembra disso, eu tenho pesadelos quase todos os dias. O ato de descansar sem desligar totalmente. O sono, assim como o que acontece enquanto dormimos, ainda é um mistério para a medicina. E comentando um pouco sobre Freud, uma das formas que ele tinha de acessar os próprios sonhos era segurando algum objeto pesado nas mãos, se reclinando em alguma cadeira
e aí quando ele entrava em REM, por conta dessa atonia, o objeto caía, ele se assustava e se acordava durante o sono REM, e aí ele lembrava do que ele estava sonhando, né? Eu não sei se é uma recomendação de vida, acho que é um pouco forte para isso, mas muitas pessoas dormem com um caderninho do lado da cama, porque normalmente você acorda com ideias, e aí se você não acessar, você acaba esquecendo. Então, muitas pessoas têm o hábito de deixar um caderninho do lado da cama, que aí você sonha com alguma coisa, se teve alguma ideia, você anota, né? Mas enfim, acho que é comentando um pouquinho desse mundo dos sonhos, que é muito fascinante, e eu tenho certeza que com o avanço da tecnologia e da ciência, cada vez mais a gente vai poder acessar mais e saber mais sobre os sonhos de forma geral. Como eu sempre dormi pouco, desde sempre, a questão de dormir pouco parece algo que é do dia a dia, parece que faz parte de mim. Mas e chega ao ponto de quando eu durmo normal, o que é normal? 8 horas, 9 horas, eu fico até com dor na consciência. Nossa, parece que eu dormi demais. O que aconteceu que eu dormi? As pessoas que convivem comigo até elogiam, nossa, dormiu bem ontem, entendeu? Os transtornos de ansiedade, de depressão, alto nível de estresse, eles vão gerar uma qualidade de sono ruim em muitos casos. Tanto é que as pessoas vão ter a sensação que elas acordaram, que elas não descansaram, e isso vai retroalimentar mais ansiedade, mais tristeza ou mais estresse. Então são coisas que andam juntas. Eu só consigo ter uma melhor qualidade de sono quando eu mudo o meu estilo de vida. Eu preciso identificar e fazer uma pergunta muito simples e ao mesmo tempo difícil de responder, que é o seguinte: o que está tirando o meu sono, a minha paz, o que está me gerando ansiedade, o que está me gerando tristeza? Muitas vezes a gente não consegue fazer isso sozinho, precisa de ajuda profissional, mas é parar e prestar atenção em mim. Se é justamente nas pausas, na respiração, no descanso, conseguir entender o meu limite, conseguir criar um ambiente propício para que eu consiga descansar, é justamente nessa mudança de estilo de vida onde o meu sono ele consegue ser revigorante, consegue me nutrir da forma que eu preciso. Cabeça a mil, pensamentos acelerados e uma dificuldade para desligar, mesmo quando o dia foi cansativo. A insônia, um distúrbio do sono experimentado por 3 a cada 10 brasileiros, segundo o Ministério da Saúde. Mas ela não vem sozinha. É alimentada pelo estresse, pela ansiedade e por uma rotina que não respeita os limites do corpo. Hoje, quando a gente vai pensar nos tipos de insônia que precisam de uma intervenção medicamentosa, a gente tem, primeiro, aquelas insônias graves, né, em que existe um sofrimento muito grande ou que existe algum risco. Tá? Por exemplo, né, tem pessoas que acabam entrando num desespero tão grande, né, começam a ter pensamentos ruins porque não toleram ficar sem dormir. Então, quando existe uma insônia muito grave, quando existe um risco, a gente tem que pensar em medicação. Tá? Agora, o cuidado que a gente tem que tomar, né, é para não realmente ficar dependente, né, do remédio, né, sem mudar os comportamentos e os hábitos. Uma coisa que eu vejo com muita frequência e que eu critico bastante é essa questão, né, de usar a medicação sem mudar hábitos, mudar comportamentos, né, porque muitas vezes é isso que vai retroalimentando a insônia. Então a gente tem que tentar corrigir um pouco na base, a gente tem que tentar melhorar aquilo que a gente pode para poder sair da medicação, né, num prazo razoável. Se eu estou muito ansioso, estressado, deprimido, ou seja, essas emoções, elas vão acompanhar, inclusive, na hora que eu vou deitar. E é justamente o sono um dos principais marcadores psicológicos para falar de qualidade de vida, estilo de vida e bem-estar. O distúrbio do sono mais comum é a insônia, né? Sem sombra de dúvidas, é o principal problema que eu vejo hoje na minha prática clínica e que também tem um suporte de evidências científicas, né? A maioria dos estudos mostra a insônia como sendo o distúrbio do sono mais comum. Ele acomete, dependendo do estudo aí, se você for pegar sintomas de insônia, que é a dificuldade para você começar a dormir, a dificuldade para você manter o sono ou despertar precocemente, você vai ter aí mais ou menos 50% da população, né, que pode ter esses sintomas. Quando você começa a trazer isso por um transtorno mesmo, né, que você tem essas dificuldades, você tem prejuízo de funcionamento, né, você tem no dia seguinte sonolência, irritabilidade, os dados mostram que você vai ter aí em torno de 15% da população que sofre de insônia, tá? Então, você vê que é um problema que acomete grande parte da população e tenho certeza que a maioria das pessoas já experimentou um pouco de uma noite ruim, sabe como é que é, mas é bastante frequente.
Um esforço repetido e inconsciente no lugar do que deveria ser descanso. Na apneia do sono, a respiração para, o cérebro entra em alerta e o sono é interrompido noite adentro. O resultado aparece no dia seguinte: fadiga, dificuldade de concentração e riscos graves para a saúde. Um problema experimentado por 35% dos brasileiros, segundo a Associação Brasileira do Sono. A apneia do sono, ela produz o que a gente chama de hipoxemia crônica intermitente. O que significa isso? Que o oxigênio ele vai reduzindo e vai oscilando no decorrer da noite. E, obviamente, depois de muitas noites, depois de muito tempo, e essas oscilações repetitivas vai afetando a vasculatura do sistema nervoso central e vai afetando os tecidos. Então, a gente começa, em alguns casos, a ter sofrimento mesmo neuronal. E isso pode trazer aí a muitas complicações. A gente sempre fala das complicações vasculares, inclusive cardiovasculares, mas também a gente tem outras complicações que envolvem todo o sistema nervoso central. E isso significa, inclusive, alterações cognitivas. Então, na verdade, a maioria dos transtornos do sono, eles são mais comuns em algumas doenças degenerativas, como Alzheimer, Parkinson. A doença de Parkinson, especificamente, tem uma outra, um transtorno que chama transtorno comportamental do sono REM, que ele precede a doença de Parkinson, cada vez a gente vê mais isso, e pode ou não ser acompanhado de ronco e apneia. A relação maior é que se o indivíduo que tem alguma dessas doenças neurodegenerativas também tiver apneia do sono, ele vai piorar do quadro, que o quadro cognitivo piora. Então, é muito frequente a gente ter comorbidades. E você tratando a apneia do sono, muitas vezes você atrasa ou pode melhorar até um pouco o quadro neurológico. O indivíduo que tem apneia, que tem essas pausas respiratórias, eles vão ter muitos microdespertares. Eu tenho um nome estranho, microdespertares, porque não são despertares. A maioria das pessoas não percebe que ela desperta. Só que isso acontece dezenas, até centenas de vezes durante a noite. Então, o sono acaba sendo não reparador, um sono não adequado, porque ele vai tendo, você vai tendo toda essa fragmentação, vai ser toda essas pequenas interrupções. E o sono, ou seja, ele acaba não sendo, adequado. O indivíduo acorda cansado, mesmo dormindo um tempo total de sono adequado. Fala, nossa, doutora, eu dormi 8 horas, essa noite eu dormi 9 horas e eu levantei tão cansado. Um sinal de alerta e que pode indicar problemas mais sérios, como a própria apneia. O ronco, assim como outros sintomas, merece atenção. A tela em si, ela não tem nenhum estudo comprovando que vai piorar o ronco. Ela vai piorar a qualidade do sono em si, né? O ronco é mais um efeito mecânico obstrutivo, de relaxamento da musculatura. Não existe associação ainda sobre se a tela vai fazer piorar o ronco, mas que a tela vai piorar o sono e o ronco piora o sono também. Aí entram 2 fatores que estão contribuindo para um sono de qualidade pior. Muitas vezes é aquele paciente que tem um ronco excessivo, ou às vezes tem um ronco leve, mas esse ronco vai piorando aí com o passar dos meses, dos anos. Ele pode ter assim, uma sensação de sonolência, fadiga, cansaço. Isso também faz parte aí da apneia obstrutiva do sono. Pode ter alteração cognitiva de pensamento, atenção, memória, dependendo da faixa etária, principalmente quando é depois dos 40 anos. Às vezes uma lentificação em algumas situações, e assim, pode prejudicar o indivíduo socialmente, profissionalmente, mas como o indivíduo acaba tendo uma sonolência, um cansaço aí fora de hora. Então, são as queixas mais comuns que a gente vê, e a própria, geralmente, quem mais reclama é o cônjuge, o parceiro ou parceira de cama, de quarto, que fica falando, nossa, ronca alto, para de respirar. Então, assim, gera até um constrangimento em alguns casos. Para pacientes acima de 40, 50 anos, a maioria dos casos assim, vai ter indicação ou de aparelho de pressão positiva, que são os CPAPs, né?
que eles melhoram o ronco, melhora a apneia. Existem aparelhos ortodônticos, que a gente chama aparelhos intraorais, que eles também podem melhorar o ronco e a apneia leve, também são uma opção interessante. No paciente mais jovem, às vezes a gente tem uma hipertrofia adenoamigdaliana, que a gente vê na criança, no adolescente, e assim, em geral, a gente encaminha para o colega otorrino e vê se tem indicação cirúrgica. Porque às vezes só a remoção porque é uma obstrução, é uma questão estrutural. Então, você removendo as amígdalas ou adenóides, dependendo do caso, você melhora. Durante a maior parte da história da humanidade, dormir não era uma escolha, bem como o tempo dedicado ao descanso. O dia terminava quando o sol se punha e o corpo seguia o ritmo da natureza. Não havia luz artificial, telas ou relógios controlando horários. O sono era contínuo, natural e profundamente conectado ao ambiente. Em pouco mais de um século, o sono perdeu espaço. A luz elétrica estendeu os dias, a tecnologia eliminou a noite e o descanso passou a disputar atenção com notificações, conteúdos rápidos e estímulos constantes. Nunca tivemos tanto acesso à informação e nunca dormimos tão pouco. Até algumas décadas atrás nem se sabia direito o que acontecia durante o sono ou por que a gente dormia. E agora cada vez mais claro a importância do sono para a nossa saúde e para todos os sistemas do nosso corpo. Então é fundamental que cada um de nós tenha essa percepção e valorize o sono, né? Que não seja só algumas horas perdidas da vida que eu não priorizo. Acho que deveria ser o contrário. Eu preciso priorizar o sono para eu ter uma saúde melhor, para eu ter um desempenho melhor no meu trabalho, para eu ter relacionamento melhor com as pessoas com quem eu convivo, porque o sono certamente tem um papel fundamental na saúde, na cognição, no humor, entre muitas outras coisas. Então, esse despertar, essa consciência da importância do sono é fundamental para a nossa sociedade, porque isso certamente vai trazer uma melhor qualidade de vida e uma melhor saúde para todos, com certeza. Desde a década de 70, alguns pesquisadores aqui do Instituto do Sono já começavam a desbravar esse mundo que até então era pouquíssimo conhecido. A ideia de você estar dormindo menos horas do que a sua biologia gostaria que você dormisse. Então acho que é conhecimento de todos, mas com todas as tecnologias que a nossa espécie desenvolveu ao longo desses milhões de anos, nós temos então, primeiro luz, depois passamos para rádio, depois televisão, e aí veio o computador e hoje em dia temos equipamentos maravilhosos na nossa palma da mão, com internet que nos coloca conectados o tempo inteiro. Então isso veio postergando a hora que nós vamos dormir, né? Porque pensamos há 200 anos atrás, e olha que é pouco tempo se comparar com a nossa espécie, né? A gente simplesmente o sol se punha, a gente ia dormir e acabou por aí, né? Mas atualmente não, então cada vez mais a gente empurra esse horário de dormir e a gente mantém o horário de acordar por pelas obrigações do nosso dia a dia, seja estudo, seja trabalho, né? Então nós vivemos em uma sociedade cada vez mais restrita de sono, ou seja, uma sociedade privada de sono. E isso tem impactos colossais para todas as áreas do nosso organismo, para todos os sistemas do nosso corpo. O ganho de peso está associado à apneia obstrutiva do sono e como a sociedade, de forma geral, vem ganhando peso, também acho que é um fator que corrobora com o aumento da prevalência da apneia obstrutiva do sono na população de forma geral. Mas eu tenho a pretensão, sim, de fazer uma investigação, de fazer, checar isso, ver de uma forma mais detalhada como que eu posso melhorar a minha qualidade de sono e, consequentemente, minha qualidade de vida, entendeu? E eu vejo que, hoje em dia, as pessoas existe a indústria do sono, então tem a cama, colchão especial que você dorme melhor, o travesseiro especial, aí a gotinha que você toma natural para dormir, aí já tem aquele outro amigo que fala, não, eu prefiro tomar um remédio para dormir, eu capoto, durmo, e aí assim, inclusive as conversas hoje em dia no meio social, as pessoas falando do sono, e você vê que a maioria das pessoas tem privação de sono, seja por falta de tempo, pela questão dos estímulos, muita gente comenta a questão do celular, da rede social, mas acaba que é um mal dessa geração, né?
As pessoas estão com essa dificuldade e tem muita gente ganhando com isso, porque quem inventar a história do sono feliz e tranquilo sai na frente. A presença de telas, eu estou falando não só durante a noite, mas como também durante o dia, tá? Mas o que se fala muito é a exposição à luz, né, que vem das telas. Uma exposição à luz no período da noite, o seu cérebro acaba entendendo que é dia, né? Porque você não tem a produção de melatonina, que é um hormônio que sinaliza para o seu organismo que a noite chegou da forma adequada. Então, tela à noite, você interpreta que ainda é dia e seu corpo não sente vontade de dormir. Mas eu iria um pouco além, porque a questão da tela também tem a ver com estímulo. Então, dependendo daquilo que você faz, do que você consome, não é só a questão da luz. O seu cérebro fica mais estimulado e ele não consegue desligar. Então, você tem que tomar um pouco de cuidado também, né, com as coisas que você consome, porque às vezes vem alguma coisa que te estressa, que te deixa ansioso, que te deixa, enfim, querendo saber o que vai acontecer, uma série, por exemplo. Então, isso pode ser um problema também. Tá? Então, telas, em geral, elas são complicadas. Eu digo que é um dos principais problemas que a gente enfrenta hoje, porque, né, praticamente uma extensão do corpo, né, a gente usa, né, telas, o celular, a maior parte do tempo. A gente tem que manter um controle bem feito, e principalmente à noite por conta dessas questões. Na própria pandemia, o que aconteceu muito, né? A pessoa, ela tinha uma rotina, ela saía de casa, ela se exercitava, ela ia pro trabalho, ia para a escola, e de repente a pessoa começou a ficar dentro de casa, né, sem as referências que são importantes para a gente regular o relógio biológico, que tem tudo a ver com o sono. Tá? Então, a pessoa começou a não ter, né, um horário fixo para acordar, começou a não fazer refeições de horários regulares, começou a ficar muito exposta à luz artificial, ela começou a ficar um pouco mais sem rotina, né? E isso acaba comprometendo o relógio biológico, que faz com que ele não consiga informar, né, de certa forma, quando que o nosso corpo ele tem que dormir e quando ele tem que estar acordado. Então aconteceu o que a gente chama de um achatamento do ritmo biológico. Fundado há mais de 3 décadas, o Instituto do Sono se tornou uma das principais referências em pesquisa, diagnóstico e tratamento dos distúrbios do sono no Brasil. Reconhecido internacionalmente, o Instituto reúne especialistas de diferentes áreas para estudar um fenômeno essencial à saúde humana e ainda pouco compreendido. O Instituto do Sono foi fundado oficialmente em 1992. E ele é uma referência não só nacional, mas mundial em sono, tanto pela parte de diagnóstico, pelo número de leitos que nós temos, 80 leitos atualmente, tanto pela parte de formação de profissionais médicos. Então nós formamos mais já de 6.000 profissionais da área da saúde relacionados a sono, e também na parte de pesquisa. Enquanto dormimos, o corpo continua trabalhando. A polissonografia é o exame que registra essa atividade invisível: respiração, batimentos cardíacos, movimentos e ondas cerebrais. Uma espécie de raio-x do sono capaz de revelar distúrbios que passam despercebidos durante o dia. Para a gente conseguir avaliar o nosso sono objetivamente, existe um exame que chama-se polissonografia. Como o próprio nome diz, poli de muitos, sono, estudo do sono de um modo gráfico. Então a gente tem uma avaliação gráfica de algumas variáveis que existem no nosso corpo ao longo da noite. Então, através de alguns eletrodos, alguns sensores, a gente consegue mensurar várias variáveis eletrofisiológicas que acontecem durante a noite. Como a polissonografia funciona na prática, a equipe do documento Jovem Pan foi até o Instituto do Sono entender e passar por uma simulação do procedimento. Então agora a gente está aqui com a Tainara, que é técnica em polissonografia do Instituto do Sono, e ela vai mostrar pra gente, né, Tainara, como que é uma noite de polissonografia. A gente vai fazer uma simulação e vocês vão acompanhar como é o quarto e como é a execução desse exame. Vamos lá? Vamos lá. Bom, esse aqui é o polígrafo que nós colocamos, né, faz a instalação do equipamento. Então são colocados eletrodos na perna para registrar a movimentação de perna.
eletrodos na região do tórax para registrar batimento cardíaco, e aqui é a parte do eletroencefalograma, eletroaculograma, que é para poder ver quando o paciente está dormindo, acordado, e se estiver dormindo em qual estágio de sono que ele está. Então a gente está finalizando aqui a preparação para o que seria uma noite de sono aqui no Instituto do Sono. O paciente vem, coloca essas cintas aqui na parte do peito, do abdômen, colocam eletrodos no peito, nas pernas e também na cabeça, que é a parte final que a Tainara está fazendo agora. O eletroencefalograma, a gente consegue mensurar as ondas que acontecem no nosso cérebro, para dizer se a gente está acordado, se a gente está dormindo e ainda assim que fase do sono a gente está. Se a gente está no sono superficial, no sono profundo ou no sono REM. A gente mede a movimentação dos olhos, a movimentação do nosso músculo, quanto que tem de tônus no nosso músculo, movimentação do tórax, do abdômen, a frequência cardíaca, a oxigenação, os movimentos de perna, o fluxo de ar que passa pelo nariz e pela boca. Então, com todos esses sensores, a gente consegue analisar do ponto de vista qualitativo, ou seja, a qualidade do sono. Se a pessoa está dormindo naquela noite, mas aquele sono está sendo um sono reparador, está sendo um sono de qualidade, se ela está parando de respirar ou não, se ela está roncando, se ela está movimentando inadequadamente as pernas, se está caindo a oxigenação do sangue visto pelo sensor que é colocado no dedo. Prontinho, se precisar de alguma coisa é só chamar, pode ver a posição mais confortável para poder iniciar o seu sono, tá bom? Bom exame! Então, a partir de agora, vocês estão me acompanhando pela central de monitoramento do Instituto do Sono. Eu tô aqui no quarto com os aparatos para medir todos os meus sinais e também com os eletrodos. E a partir de agora, a gente começa o exame, né, propriamente dito. Então, através de toda essa análise que dura uma noite toda, que a pessoa pode fazer no laboratório do sono, ela consegue avaliar todas essas características do sono dela. E a partir disso é possível analisar o que está acontecendo, como a gente pode ajudá-la do ponto de vista médico, a melhorar a qualidade do seu sono, seja por algo respiratório ou algo de movimento que esteja atrapalhando o sono. Então, é um exame simples, indolor, de fácil realização, mas que o paciente vai obter várias informações a partir dessa análise. É um exame importante para entender a gravidade, se há ou não há apneia, a gravidade dessa apneia, se além da apneia tem mais algum outro dado. À medida que dormir se tornou um desafio, o sono também virou um mercado. Relógios inteligentes, aplicativos, sensores e dispositivos prometem medir, melhorar e até corrigir o descanso. Eu gosto bastante de tecnologia, né? E eu acho que a tecnologia ela vai avançando de uma forma que ela pode contribuir muito, né? Para a gente entender o próprio organismo, a gente prestar um pouco mais de atenção, mas existem algumas questões importantes em relação a isso. A primeira é que, até hoje, esses dispositivos eles não são tão precisos assim, se você for comparar com o exame do sono, por exemplo, para identificar a fase do sono, porque a medida que eles fazem é uma medida indireta. Eles avaliam o seu sono não vendo as ondas cerebrais, né, como num exame do sono. Eles avaliam de uma forma indireta, tá? Então, eles não são tão precisos para poder identificar as fases do sono, e tem muita gente que se apega a isso. Existem muitas coisas novas, né? A gente sempre está evoluindo, né, numa tentativa de encontrar alguns caminhos para poder melhorar o sono, né? Tanto as linhas de terapia mesmo são coisas que vão evoluindo ao longo do tempo. Então, a gente tem essa linha mais tradicional, que fala muito de técnicas específicas, né, que é a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Recentemente, algum tempo atrás, também a gente começou a estudar uma outra linha de terapia, que é a ACT, que é a terapia de aceitação e compromisso, que também traz uma abordagem um pouco diferente. Então, do ponto de vista de linhas de terapia, as coisas vão mudando e trazendo elementos para conseguir corrigir o sono.
Do ponto de vista medicamentoso, você também tem medicações novas surgindo, né, que vão ter mecanismos de ação diferentes das outras que existem, sempre com o objetivo de trazer mais elementos. A melatonina ganhou fama como solução rápida para noites mal dormidas. Mas o hormônio do sono não é um sedativo milagroso. Ele atua como um regulador do relógio biológico e funciona melhor em situações específicas. Usá-lo sem orientação pode mascarar problemas mais profundos. O nosso sono, para a gente iniciar o sono, não existe um botãozinho que a gente liga e desliga no nosso cérebro. Existe um processo de alentecimento cerebral. O nosso cérebro vai diminuindo a frequência das ondas cerebrais até que a gente adormece. Então, é importante ter uma calma suficiente para aguardar esse processo de iniciar o sono, que normalmente ocorre em até 30 minutos. Eu troquei a iluminação do meu quarto para ter uma iluminação mais baixa, ou seja, eu posso usar aquela oficial, mas eu tenho uma iluminação menor para não ter muita luz. Tento evitar as redes sociais do celular, mas é impossível, porque quando você deita ali na cama e fica esperando o sono, toca alguma coisa e a tua vontade de ir ali mexer no celular é maior. Tento não tomar bebidas estimulantes, como café, tudo que tem cafeína. E uso, por exemplo, a melatonina. Paralelamente tem essa média nacional aí de 8 horas, mas com esse cuidado de que pode variar entre pessoas. Depois, um outro fator importante de se ter consciência é que horas eu preciso dormir. Então, na sociedade, a gente tem aqueles matutinos, pessoas que acordam muito cedo, acordam 4 da manhã, por exemplo, super dispostas e super produtivas, mas que também precisam dormir cedo, assim, 10 horas já está mais que a hora de dormir. O outro extremo disso são os vespertinos, né? Pessoas que não conseguem acordar cedo, não gostam e não são produtivas. Então, pessoas que vão acordar lá mais para o final da manhã, mas que também tendem a dormir muito mais tarde e serem produtivas à noite. Essas pessoas normalmente têm dificuldade de se adaptar à sociedade que não vê muito bem essa característica no geral. E aí você tem a maior parte das pessoas que estão transitando entre esses extremos. Então essa é outra parte importante de você fazer uma reflexão. Qual horário eu durmo melhor e funciono melhor e tentar adequar a sua rotina para caber nelas, né? E aí, por fim, a qualidade do sono em si. Nós temos algumas fases do sono, por exemplo, N1, N2, N3 e REM. A princípio, o N3 é uma fase que o nosso corpo está mais descansado, abaixa a nossa pressão arterial, abaixa a nossa frequência cardíaca, a gente está assim, no momento mais lento do sono. E o REM é uma fase que a gente tem uma atividade cerebral muito, muito grande, é a fase dos sonhos, em que a gente está processando todas as informações que a gente vivenciou ao longo do dia. Cada um tem seu tempo adequado, né? Eu brinco sempre que o mito das 8 horas, né? 8 horas é a média da população, no geral, tá? É um número que a gente tem que ter como referência, como base, sim, mas nem todo mundo precisa de 8. Tem pessoas que precisam de um pouco mais e tem pessoas que precisam de um pouco menos, tá? É individual isso. Não existe uma forma milagrosa de se corrigir isso, mas, de forma geral, uma boa higiene de sono, exercício físico são coisas que podem ajudar a melhorar a qualidade de sono. E por fim, é saber se você tem ou não algum distúrbio de sono que está prejudicando a qualidade do seu sono, começando pela higiene do sono, né? Acho que esse é um conjunto de hábitos e atividades que favorecem uma boa noite de sono. E eu tenho certeza que boa parte do que eu vou falar não é tão simples de se colocar na prática. Eu mesmo não sou uma pessoa com uma higiene do sono perfeita. Mas é importante as pessoas terem consciência disso e tentar implementar na medida do possível na rotina delas, né? Então, primeiro, acho que eu diria da preparação para o sono. É legal evitar certas coisas antes da hora de dormir. Por exemplo, exercício físico. Apesar do exercício físico ser ótimo para o sono, tentar evitar de fazer próximo ao horário de dormir. Outra coisa é a ingestão de substâncias estimulantes, como por exemplo o café. Então, quanto mais você ficar sem cafeína antes da hora de dormir, eu estou falando
até um período de 10 horas antes de dormir, você está ajudando o seu corpo a limpar de cafeína e favorecer uma noite de sono. Depois, acho que em relação ao ambiente, o ideal é você ter um quarto tranquilo que você associa a descanso. Então, tentar ao máximo evitar de levar problemas e trabalho para o quarto. Aquelas pessoas que levam o computador e ficam trabalhando na cama, é completamente desrecomendável. A ideia é deixa os problemas para fora do quarto e use o quarto para descanso, para que o seu corpo associe aquele lugar a descanso. Também, falando aí de computador e telas, a ideia é minimizar totalmente o uso de telas uma hora antes de dormir, por exemplo. Mas em relação à questão luz, nós temos que entender que nós somos um cérebro de 10 mil anos de evolução da espécie humana, que até então a gente entendia que luz é dia e escuro é noite. Tá? Então esse cérebro ele foi adaptado dessa forma para que a gente dormisse no momento de escuro, ficasse acordado no momento de claro. A luz, ela diminui a produção de melatonina. Uma boa cama, e se você consegue começar a mandar mensagem para o seu corpo através de atitudes, que aquele momento é o momento onde você vai começar a desacelerar. Então, se eu estou trabalhando e levo o celular para a cama, ou levo o computador, ou estou vendo alguma coisa que me gere tensão, vai me gerar esse estado de alerta, né? São elementos que vão te prejudicar na hora do sono. Eu sempre recomendo para os meus pacientes ali mais ou menos umas 2 horas antes do horário que você deseja dormir, você tem que começar a tomar um pouco de cuidado, né, com a exposição a telas e à luz. Né? E por que 2 horas? Tá? Porque a nossa melatonina, que é o hormônio que sinaliza para o nosso organismo que está na hora de dormir, ela começa a ser produzida mais ou menos umas 2 horas antes do horário que a gente sente sono. Isso em condições normais. O que acontece na realidade é o contrário. As pessoas levam as telas para a cama, continuam vendo conteúdos que estimulam emoções, ou conteúdos que geram muita alegria, muita empolgação, ou conteúdos de tensão, ou notícias ruins, enfim, e leva isso na palma da mão, muitas vezes, para a cama. Isso vai fazer com que você continue hiperconectado, inclusive na hora de descansar. Então, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente ingere ao longo do dia, cafeinados, que estimulam a nossa vigília a se manter acordado, para que à noite a gente tenha uma qualidade, um início de sono de uma forma mais espontânea. Além disso, idealmente, esse ambiente deveria ser, o ambiente de sono, o quarto, deveria ser um lugar tranquilo, com pouco ou nenhum ruído sonoro, que esteja numa temperatura confortável e agradável, e que você, a princípio, possa estar sozinho, né? Algumas pessoas acabam morando com várias pessoas e o sono de uma acaba atrapalhando a outra. Você tem que ir construindo uma rotina que favorece um relaxamento, isso eu acho bastante importante. Então, tirou as telas, né? Tirou coisas que te estimulem muito, você tem que começar a construir atividades e tentar fazer mais ou menos isso na mesma rotina, ou seja, na mesma sequência, para que seu cérebro também consiga entender que no final daquela sequência você tem intenção de dormir. Você pode, às vezes, colocar, né, que eu falei, uma leitura, você pode fazer algum exercício de relaxamento, você pode fazer uma meditação, às vezes você preparar, né, um chá, por exemplo. Então, assim, você vai construindo coisas que vão favorecendo o seu relaxamento para você não depender, né, de telas ou não depender de alguma coisa que você que te estimule muito ou que prejudica a produção natural da melatonina, que é o hormônio do sono. E uma outra coisa que é muito interessante com autoconhecimento, eu prestar atenção e autoobservação no meu corpo. Como é que está a qualidade do meu sono, se eu estou respeitando as minhas pausas, se eu estou literalmente conseguindo, na hora de descansar, abrir mão de tudo aquilo que me gera estímulo. Então, essa hipervigilância, essa hiperconectividade, ela não vem de nada. Ela vem de uma construção do meu dia a dia, da minha semana e do meu estilo de vida. Se a pessoa quiser trabalhar em home office, ela tem que ter alguns cuidados, né? Por exemplo, ela tem que se expor à luz de manhã, ela tem que reduzir a intensidade de luz à noite, porque esse é o principal sincronizador do nosso relógio biológico. Apesar de estar em casa e ter muita flexibilidade, ela precisa ter horários regulares para as refeições, ela precisa ter horários regulares de treino também, então é importante ela treinar mais ou menos no mesmo horário todos os dias.
tá? Porque isso é o que ancora a rotina e faz com que o relógio biológico ele consiga entender que o dia é dia e que a noite é noite. Isso é super importante. Tudo isso tem a ver com a mudança de estilo de vida. Se eu tenho um bom estilo de vida, consequentemente as minhas escolhas são escolhas saudáveis, conteúdo, alimentação, sono, atividade física, lugares que eu frequento, pessoas que eu me conecto, tudo isso fala do nosso estilo de vida. E não tem saúde sem saúde mental, e saúde mental é fundamental. Um dos marcadores principais na psicologia é o como você dorme. O sono também começa durante o dia. Atividade física regular, alimentação equilibrada e pausas ao longo da rotina contribuem para noites mais estáveis. Boas práticas envolvem respeitar os limites do próprio corpo e entender que dormir bem é parte essencial da saúde. E a melatonina é um indicador de que você está na hora de dormir, é um sincronizador de sono, que a gente chama. Então, quando você se expõe à luz, tanto a luz de tela ou mesmo a luz ambiente, uma luz intensa à noite, isso diminui a sua produção de melatonina e faz com que você tenha um sono de pior qualidade, tá? Lembrando que a melatonina não é uma medicação de sono, tá? A melatonina exógena que se toma não é uma medicação que vai te fazer dormir, ela é um suplemento que ele te faz indicar que é hora de dormir. Tá? Internamente a gente produz essa melatonina, né, que é a melatonina endógena nossa, e essa melatonina ela vai ser produzida em que momento? No momento da escuridão, tá? À medida que você vai diminuindo a luminosidade à noite, isso vai fazendo com que seu cérebro produza essa melatonina e indique que aquilo ali é o momento de dormir, tá? A melatonina ela vai ajudar muito então a aprofundar o sono e não fragmentar esse sono à noite. Então, você melhora a qualidade do sono nesse aspecto. Então, às vezes, a dependência não é só química, é uma dependência psicológica de ter aquele remedinho para fazê-lo dormir, que desliga um botão de on-off que, na verdade, a gente não usa ele do ponto de vista fisiológico, natural, na hora de dormir, né? Então, a orientação é de que se você já usa um medicamento e acha que você só dorme com este medicamento, procure ajuda, porque muitas vezes isso pode ser modificado e trazer você para um sono mais fisiológico, para um sono mais natural, com as fases do sono mais adequadas e de uma forma mais fisiológica, mais natural para você, não dependente do uso de uma medicação. Você tinha me perguntado um pouco da melatonina. Primeiro, acho que essa é uma coisa que eu também não tinha comentado, mas é legal falar da participação do Instituto do Sono e da AFIP para a aprovação da melatonina no Brasil. Então, a Anvisa não aprovava a melatonina até alguns anos atrás e a AFIP e o Instituto do Sono participaram dessa aprovação através de ensaios clínicos com a população brasileira. Então, hoje, sim, foi autorizado o uso de melatonina pro brasileiro. É importante dizer que a melatonina ela não é indicada como um indutor de sono. Apesar das pessoas usarem para esse fim, né, de ir para fazer dormir, a melatonina tem indicações pela ciência mais precisas para distúrbios de ritmo. Então, para início de conversa, o uso da melatonina para indução de sono não é o uso recomendado, né? Mas a melatonina, como eu tinha dito anteriormente, é um hormônio responsável pela indução do sono. Então é algo que nosso corpo já produz normalmente. Ou você se sente fadigado facilmente, no meio da manhã você sente a necessidade de tomar um cafeinado, um café, um energético para poder ficar atento numa reunião, atento numa atividade. Está com dificuldade de memorização, está com alguma questão de humor, se sente muito irritadiço, muito impulsivo. Todos esses podem ser sinais de um sono não reparador, sinais próprios. Outra forma é você perguntar para o seu parceiro de cama se está percebendo algum barulho, se está tendo algum som, um ruído como ronco, ou então uma interrupção da respiração durante a noite. Isso pode ser visto ou com um parceiro do quarto, em que dorme constantemente, ou às vezes numa viagem de trabalho, o acompanhante de quarto, poder relatar isso. Então, são esses dados sutis que você pode levar em conta para levantar lebre de que pode haver alguma questão de sono por trás.
E a gente tem que ter, acho que o principal é você compreender que no mundo que a gente vive, né, é muito mais propenso a você ficar acordado do que você dormir. Então, quer dizer, naturalmente, né, muito estímulo, muita informação, a gente é bombardeado o tempo inteiro, tecnologia muito presente. Então, se você não entender que você precisa remar um pouco contra isso, né, grande chance de você ser, né, engolido por essa sociedade muito estimulada e você ter dificuldade. Os distúrbios de sono, eles podem ser o pano de fundo de muitas outras doenças, como doenças cardiológicas, situações, arritmias, hipertensão, que é a pressão alta, dificuldade de perda de peso. Muitas vezes, por debaixo de todas essas doenças, estão os distúrbios de sono que não estão tão claros para essa pessoa. Então, acho que vale essa interrogação para si próprio, se não é o caso de olhar para si e ver como é que está sendo seu sono, como que você está dormindo, como você está se sentindo quando você acorda, está se sentindo descansado ou está precisando de um cafezinho logo às 10 da manhã para se manter alerta, está sentindo que está havendo, está babando durante a madrugada, está sentindo que a sua boca está ficando muito seca pela madrugada, está despertando muito ao longo da noite. Então, são dados que a gente pode prestar atenção e olhar para si e procurar o médico para ter a ajuda necessária. Ninguém merece dormir mal, porque quando eu durmo mal, eu perco a capacidade de fazer boas escolhas, de julgamento, de lidar com situações, memória, cognição, tomada de decisão. Eu perco a capacidade que eu tenho de agir até mesmo com mais inteligência emocional, porque é justamente onde a minha paciência e a minha irritabilidade vão estar aí com força total. Então, todo mundo merece dormir bem. Dormir bem é uma necessidade biológica essencial para a saúde e a qualidade de vida. Repensar a relação com o sono talvez seja um dos maiores desafios do nosso tempo. O documento Jovem Pan fica por aqui. Assista a esse e a outros programas no canal do YouTube da Jovem Pan e no aplicativo Panflix. E se você estiver nos assistindo pelo YouTube, não esqueça de dar um like. Uma ótima noite para você e até mais. Documento Jovem Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.